Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E confesso a vocês que eu estava com muita saudade de estar aqui, de verdade. Se tem uma das coisas que eu mais gosto aqui na internet é de estar aqui no YouTube, é estar aqui também para você que está me escutando no Spotify, tá me escutando gravando o vídeo. Eu adoro isso, de ter essa conversa assim mais franca, né? Eu sou uma pessoa que, de fato, consumo demais a plataforma do YouTube, por exemplo. E às vezes eu até perco um pouquinho a paciência, porque é a quantidade, às vezes, de vídeos que tem uma legenda lá, uma thumb, né, um clickbait, e aí você vai ver o vídeo totalmente fora do contexto, ou então todo mundo querendo fazer algum vídeo da moda, algum hype, isso aí me incomoda, mas, enfim, a gente releva e acaba também achando alguns assuntos legais, vídeos interessantes, que acaba até agregando. Diferente das plataformas como Instagram, TikTok eu nem falo porque eu não utilizo, mas, por exemplo, Instagram, você ficar consumindo aqueles Reels ali, cara, piora até sua cabeça, né? Piora até sua mente. E eu não sei se vocês já passaram por isso, ao ponto de estarem lá consumindo e de repente vocês começaram a ficar ansioso, estressado, não conseguir mais se concentrar para fazer uma leitura, enfim. É um negócio bem doentio, tá? Mas aqui voltamos e nesse meio período que eu passei sem gravar aqui um pouco, então continuei atendendo, fazendo aqui minha vida como um clínico, sempre aqui atuando. Porém, eu passei uma boa parte desse período aqui sem gravar também, indo em faculdade, porque era chamado para simpósios, jornadas, congressos, para palestrar. E nesse momento é onde eu consigo passar um pouco mais tempo com alunos, né, com os acadêmicos. Porque aqui no dia a dia eu passo, de segunda a sexta e alguns sábados dentro de um consultório atendendo pessoas com dor. Então, consigo ter muito acesso ali a acadêmicos, né, os docentes, a pessoal da faculdade de fisioterapia. E aí, dentro de várias jornadas, simpósios que eu participei agora, nesse último semestre, né? Ainda botei alguns para participar ainda. E eu percebia sempre algumas coisas em comum do que está acontecendo e me vi muito na época, quando eu era estudante, nessa mesma situação. E agora aí, próximo ano, faço 10 anos de formado, a gente vê o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente mudou, sendo que ainda acontece muita coisa daquela época ainda que se repete. A história vem continuando, se repetindo ali, e aí a gente fica querendo, de alguma forma, ajudar aqueles alunos a percorrerem caminhos mais seguros, que você sabe que por esse caminho aí você já quebrou a cara, já se frustrou, e que não é um caminho seguro para você se tornar um profissional. Que eu digo com resultados bons, com a segurança de carreira, enfim. E eu quero trazer essa conversa aqui com vocês, visto que os vídeos que eu gravo aqui são vídeos de conversa eu não vou nem dizer conversa de bar, porque é um lugar que eu já não frequento há muito tempo, mas conversa de amigo, num café, num parque, enfim. E o seguinte, gente, se você for estudante, você pode estar passando por isso. Se você já é profissional, já é formado, se for ainda recentemente, recém-formado, você pode observar que você pode também estar passando por essa situação. Mas quem já tem uma bagagem boa aí, ele já se decidiu para qual caminho percorrer. Então, a gente vai ver de tudo aqui. Seguinte, quando a gente está na faculdade, a gente acredita que vai mudar o mundo e que podemos nos tornar fisioterapeutas incríveis. E eu vou falar até a frase que eu usei em um post meu lá no Instagram, que a gente acha que vai ser os bruxos, que a gente vai aprender técnicas na qual parece que ela estava guardada nas 7 chaves, e aí a gente vai aplicar essas técnicas e vai resolver todo e qualquer problema do paciente
de maneira eficaz, de maneira segura e rápida, né? Então, assim, é muito comum a gente ver profissionais que vendem técnicas e métodos. Geralmente eles usam muito essas palavras. Técnica, método, protocolo, que vão resolver problemas dos pacientes em uma única sessão, em um tempo rápido de cura, sabe? E essas promessas você fica, caramba, é isso que eu quero. É isso. Eu vou aprender essa técnica tal e vou resolver todos os problemas dos meus pacientes. Caramba, eu preciso fazer tal curso. E aí o interessante é o seguinte, eu fui essa pessoa que fiz diversos cursos de técnicas e métodos que as pessoas vendiam e o engraçado é que muitos desses cursos, eles falam o seguinte, vai ter o nível 1, nível 2, intermediário, avançado, expertise, e cada tempo que passa ele vai tentando aumentar mais uma etapa, e vai dizer assim, mas se você fizer outra etapa, se você fizer o outro módulo, se você fizer o outro curso, aí você vai aprender a tratar isso, e você vai aprender a tratar aquilo, e você fala, caramba, parece que nunca acaba essa escala, né? Sendo que se você tiver um pouquinho, aí você já formado, né? Se você tiver um pouquinho de uma clareza de você meditar sobre o seu dia a dia clínico, você vai perceber algumas coisas. Você vai perceber que aquele paciente que você resolveu, você usou aquela técnica e pode ter sido que ele tenha ficado bom. Mas você também pode ter utilizado aquela mesma técnica e outros não ficaram bons. Com a mesma disfunção, com a mesma patologia. Aí você começa, ou deveria se questionar, né? Caramba, o que será que eu estou fazendo? Será que estou fazendo realmente funciona ou não funciona? Então, o que acontece muito é que ainda bem que as pessoas começam a se questionar sobre isso. Sobre isso, pô, caramba, será que o que eu estou fazendo aqui com o meu paciente realmente está funcionando? Ou não? Sendo que quando a gente é estudante, a gente está muito vulnerável a isso. É como se ainda nosso raciocínio clínico ainda estivesse trabalhando ainda está tudo muito verde, está tudo ainda fazendo, não está fazendo ainda sentido, você ainda está tentando organizar aquela coisa toda do que é o ser fisioterapeuta, o que é a fisioterapia. E aí, dentro dessas jornadas, você vai ver que tem uns profissionais que eles chamam, e você vê que eles chamam, tem faculdades e faculdades, né? Nas faculdades mais conceituadas, geralmente, eles chamam profissionais sérios. E quando eu falo sérios, são aqueles profissionais que, de fato, têm como sua filosofia de atendimento a prática baseada em evidência. E vai ser aquele profissional que não necessariamente vai divulgar milagres, métodos, técnicas milagrosas. Ele vai ser aquele profissional que vai trazer verdades científicas, com bases científicas, e que parece que ele vai te deixar desconfortável porque vai trazer coisas que você acreditava que era eficaz, mas não era. Que você acreditava que aquela técnica magnífica que um dia um guru te ensinou, ela não é eficaz, não serve para nada. Esses profissionais sérios são aqueles que vão te trazer resultados pequenos. Vão te trazer aquilo que eu chamo de humildade. Humildade no profissional. É aqueles que vão dizer para vocês, fisioterapeuta não é protagonista do tratamento. Somos apenas ferramentas para o paciente, que o paciente é o protagonista. Ou melhor, a gente não cura nada. Quem cura é o paciente. E sim, esse daí é uma das frases que eu mais gosto. E sim, não resolvemos tudo. Vamos ter pacientes que não vamos resolver o problema dele. E tá tudo bem.
O que a gente não pode é deixar de estudar, de se aperfeiçoar e, de fato, procurar oferecer melhores tratamentos para os nossos pacientes. E se tiver alguma coisa que você falhou naquele tratamento que deu ruim, é você rever o que é aquilo que você fez, procurar abordar ali situações na qual você viu que dentro da literatura científica mostrou que você ali foi falho, que você não deu atenção suficiente. Mas, no geral, é entender que você fez aquilo que devia ser feito, mas entenda, quem fica bom é o paciente. Quem vai se tratar é o paciente. E a gente é só um meio de ferramenta para ele. E que sejamos a melhor ferramenta, visto que somos os fisioterapeutas, os únicos profissionais da reabilitação. Os únicos. Apesar que eu sei que tem muito... Aqui eu posso falar tranquilo, que tem muito educador físico querendo entrar na nossa área, certo? Não sei se é porque ele é ruim na área que ele devia atuar, que é dele, de condicionamento físico, de performance, ou, enfim, está sendo... Não sei se estão sendo aí mudados pela IA. E aí, o seguinte, dito isso, esses profissionais, quando trazem essas coisas para vocês, parece que não é uma coisa mágica. E que o estudante de fisioterapia ele se encanta muito quando chega aquela pessoa que diz que, ó, essa técnica aqui, quando você toca no dedão no pé, a coluna a lombar da pessoa resolve a dor. Mas se você olhar aqui, nesse ponto de energia, que se você mandar uma energia com essas duas mãos, numa força tal, no toque de tantas gramas, isso vai resolver o problema. Aí, parece que o olho do estudante, ele brilha, ele fala, caramba, que técnica fantástica. E a gente sabe, quando tem um pouquinho de conhecimento de ciência, que isso aí não passa de um grandíssimo placebo, né? E aí, gente, dentro dessa nossa conversa aqui, é sim necessário alertar vocês. Na época de faculdade, eu caí em diversas histórias. Caí em história de kinesiotape, caí em história de ventosoterapia, caí em história de diversas pseudociências, sabe? Caí em história porque eu acreditava que eu ia revolucionar, que ia mudar tudo, que eu ia aprender técnicas que ia resolver todo o processo. E aí vem um questionamento que eu quero também mostrar para vocês. Observem que técnicas que prometem tudo, as técnicas da moda, são geralmente aquelas técnicas que qualquer um consegue aplicar e fazer. Qualquer um consegue aplicar e fazer. Diferente daquilo que a gente fala na PBE, que são técnicas simples, que são exercício físico, educação em dor, terapia manual, que aí vai exigir habilidade, mas o grande ponto é o raciocínio clínico. É isso que nos diferencia de uma IA, de profissionais qualificados e desqualificados. É isso, é nosso raciocínio clínico, utilizando a melhor evidência científica, o nosso conhecimento clínico, nossa expertise clínica e a preferência do paciente. É isso que a gente vai conseguir fazer, de fato, ter resultados seguros, positivos no tratamento. A gente vai estar entendendo todo o processo que pode estar ali ocasionando. Não é de suposições, não é vozes da cabeça de alguém que trouxe isso para mim. É de pessoas que testaram em várias pessoas e aí replicaram e observaram que esse tipo de situação em diversas pessoas deu esse resultado aqui. Então, a porcentagem que você conseguir esse resultado aqui com o seu paciente que tem as mesmas características desse estudo pode ser isso. E aí você fica mais seguro do que está acontecendo. E não muitas vezes você pega de surpresa de falar, por que eu estou fazendo tudo aqui nesse método, nesse protocolo que não está funcionando? Vocês precisam entender isso. E aí uma das coisas que eu observo é o seguinte,
Se você é estudante aqui que está me vendo, me escutando, carro, no ônibus, indo para a faculdade, voltando da faculdade, eu quero que vocês realmente observem as pessoas que mais querem trazer para vocês técnicas, protocolos mirabolantes. São justamente essas pessoas que provavelmente estão mentindo para vocês, enganando vocês, oferecendo tratamentos que não funcionam. Muito cuidado nisso. Muito cuidado nisso. E de verdade, tá assim, ó, sendo chamado para dar palestra para vocês, e vocês estão chamando porque ele no Instagram é famosinho, e aí vocês estão absorvendo isso e estão acreditando que isso é verdade. Porque vocês ainda estão em construção do seu raciocínio clínico. Estão entendendo, pessoal? E aí vai existir um grande problema na carreira de vocês. Porque eu tenho certeza que tem muito cara aí que estuda muito. Estuda muito. Estuda muito a ventosoterapia, por exemplo. Estuda muito a ozonioterapia. O cara sabe tudo. O cara tem uma excelente oratória. Mas ele foi por um caminho que não é seguro. Sabe? É, por exemplo, se você conhecer aqui diversos, vamos lá, tem diversos terraplanistas que para muitos você fala, não, não é possível, que o cara acredita que a Terra é plana. Sim. E se você pegar uns caras muito preparados, eles vão te argumentar e você vai falar, caramba, eu não sei contra-argumentar isso. Mas por quê? Porque ele desenvolveu sua inteligência para um caminho de estudo, e ele estuda bastante, mas para um caminho de uma crença errada. Então, assim, não é porque o cara estuda muito também que ele está livre desses questionamentos. Mas é o que ele estuda. E aí o que eu fico naquele questionamento, pô, às vezes você tem uma pessoa lá que tá verde, que está sendo moldada na faculdade, e aí ele escuta daquele guru que tá ali na frente. O cara chegou com uma puta roupa, tem um puta carro, um puta consultório, ele faz um puta trabalho de marketing, ele diz que resolve o problema de todo mundo em 30 minutos e acha a causa do problema em 20 minutos, que resolve todos os problemas, que atende 400 pessoas no mês, que a agenda dele é hiper mega lotada. Aí você fala, eu quero ser isso. Aí esses caras começam a falar de um método, de um protocolo que sem embasamento científico e tal, perere parará, e aí? Aí esse cara gasta uma grana no treinamento dele, uma grana na mentoria dele, aí sai tendo questões, prejuízos financeiros e também intelectuais, que ele está indo para um caminho que ele acha que é aquilo. Entendeu? Por isso, gente, é tão importante vocês desenvolverem esse conhecimento da prática baseada em evidência, porque vocês vão ser os protagonistas do conhecimento de vocês. E vocês interpretarem por estudos e entender. Isso aqui vale usar no meu paciente ou não? Vale usar no meu paciente ou não? Então, assim, nessa nossa volta a, aqui a gravar no YouTube, eu espero que vocês já tenham esse questionamento com vocês. Cuidado, e pessoal das ligas, tá? Eu acho incrível as ligas acadêmicas. Queria muito que na minha época pudesse existir as ligas já. Uma pena que na minha época não existiam. Mas vocês que estão tendo essa oportunidade, entrem em ligas, debatam diversos assuntos sobre, mas tragam conteúdos científicos para vocês não caírem em mais conversinha de coach, pseudocientífica, de ficar utilizando placebo em paciente. Beleza? Tamo junto? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.